E aí galera, tranquilo, numa boa, vamos apostar hoje na imaginação. Vamos imaginar que uns cientistas do mal resolvem fazer um evento, uma experiência fantasmagórica. Eles pegam uma gruta profunda e colocam lá umas seis crianças, uns 6 bebês lá. E prendem essas crianças de maneira que fiquem de costas para a abertura e eles só enxergam o fundo da gruta. E mais, eles acendem uma fogueira atrás dessas crianças que ilumina, projetando sombras na parede. Então, maldosos que são esses cientistas, eles começam a passar figuras entre a fogueira e as costas da criança, e essas figuras são projetadas na parede, ou seja, se passa uma flor, aparece na parede a sombra das flores. Se aparece uma moça caminha, aparece as sombras da moça. E essas crianças, desde sempre presas ali, já adolescentes, elas estão de fato crendo que a verdade são as imagens. E percebam, nunca foi possível a elas olhar sequer a fogueira. Elas não tinham acesso a nenhuma informação que vinha atrás. Elas só sabiam que a verdade era aqueles objetos, aquelas figuras, aquelas imagens que passavam pela frente delas. E essas crianças, agora jovens, que desde sempre viveram naquele lugar, reagiam como se verdade fosse. Em relação a todas essas imagens, reagiam. Percebam que não havia para eles a mínima possibilidade de imaginar que aquelas sombras não eram a verdade. Acontece que um deles, mais agitado que os outros, já adolescente, se move e se solta. E ele imediatamente corre em direção contrária à parede. Vai para a saída. Imagine que horror que foi. Quando ele virou, só havia luzes, mistura de sol com a fogueira, e os olhos doeram, era muita luz. Quanto mais ele tentava subir, ele caía, não enxergava direito. Aqui o sol aqueceu a pele, que ardeu, foi difícil, mas ele heróico e extremamente enlouquecido com todas as novidades que estavam ali, ele projetou-se para fora. Foi muita dor, foi muito medo, foi muita surpresa, mas também foi tanta beleza, foi o contato com o divino, com o diferente. Imaginem, da caverna fria, sombras, vai esse indivíduo em direção à luz. Qual era a verdade? Que existia outro mundo superior, muito melhor e verdadeiro em relação àquele mundo inferior, infecto de sombras naquele lugar. Os cientistas, então, tentam chegar até a este heróico que saiu das sombras, mas antes que eles pudessem falar com este indivíduo, ele corre para dentro da gruta de novo e novamente foi um terror. Ele agora, acostumado com o sol, retoma o frio, retoma a escuridão. Foi difícil, ele caiu, rolou, se esforçou. E por quê? Porque ele queria contar as novidades para aqueles que lá ficaram. Ele queria contar, dizer para eles, salvá-los, dizer para eles que aquilo tudo era mera ilusão, que a verdade estava lá fora, mas era absolutamente diferente. E ele consegue, ele chega em frente a essas pessoas e começa a contar. E ele diz: existe uma fogueira atrás de vocês. Mas eles não sabiam que era fogueira. Existe calor. Eles não sabiam que era calor. Não vinha nada na cabeça deles. Eram apenas sons. Lá fora existe o sol. Mas o que é o sol? Eles não sabiam o que era isso. Apenas sons. A única coisa assustadora era aquela figura na frente deles que não era sombra. E aquela figura assustadora dizia: vamos lá para fora, isso aqui tudo é mentira.
E eles, assustados, incapazes de compreender sequer a linguagem, as palavras daquela fala, ficaram horrorizados, assustados, agrediram o colega que falava da luz e da verdade até matá-lo. Antes de morrer, ele ainda conseguiu soltar essas pessoas, mas elas, além de matá-lo, voltaram e se prenderam exatamente aonde estavam. Provavelmente por incompreensão, mas mais do que incompreensão, seria exigido deles um esforço pavoroso. Todo o sofrimento que o rapaz que saiu teve, eles deveriam ter também. A dor da luz cair, o sentimento de cegueira, o calor do sol, todas aquelas coisas diferentes, aquelas coisas que eles não tinham um nome para dar, tão diferente que era. E esse esforço seria talvez impossível para a maioria deles. Talvez alguém conseguisse, tivesse sucesso, mas a maioria não teria, devido ao tamanho esforço físico e intelectual, cognitivo. Como conhecer tudo aquilo para quem nada sabia daquilo? Percebem? E o esforço de quem viu a verdade voltar foi infrutífero, porque não deu sequer tempo dos outros compreenderem a mensagem e ele foi morto. Agora, por que conto tudo isso? Imaginemos que eu, que tu, que nós, desde que nascemos, estamos presos no mundo da vaidade. Estamos presos do mundo do consumo. Estamos presos no mundo do lucro, da mais-valia. Estamos presos num mundo que só conheceu a versão capitalista de vida. Só conseguimos, desde sempre, perceber como verdade a possibilidade de destruir o mundo. Mas qual é o problema se estamos consumindo? Conseguimos desenvolver a capacidade de ver pessoas morrendo todos os dias de fome, de miséria, etc, etc. Mas entender que esta é a absoluta verdade. Não existe sequer condições para nós, talvez, concebermos outro tipo de possibilidade de existência no mundo. E por que digo isso? Quando alguém enlouquecido, furioso, diz: tu que falas diferente, tu não és verdadeiro e eu tenho raiva de ti, tu és um comunista, tu és alguém ateu, tu és alguém que não merece respeito, tu és um bandido, simplesmente porque diz algo que nós ainda não temos a capacidade de compreender. Um mundo talvez cooperativo, socializado, da parceria, da fraternidade, um mundo onde todos somos iguais, um mundo em que o egoísmo não é fonte de lucro, em que o egoísmo não é fonte de sucesso, onde a competição perde sentido, se submete à ideia de cooperação. Mas talvez alguém que diga tudo isso seja aquele que saiu da caverna do Platão, aquele que saiu está tentando dizer. Aquele que saiu está tentando dizer, com um vocabulário diferente, trazer a nós uma verdade diferente desse consumismo absurdo, onde consumimos a nós mesmos, consumimos os nossos parentes, as pessoas, e não entendemos a ideia da cooperação, mas só percebemos a ideia do sucesso, de quem chega primeiro, de quem consome mais, de quem aparenta mais sucesso. Presos que estamos, inclusive, gente, nessa telinha do celular, porque essa telinha, percebo, essa telinha assombra. Mas tem alguém atrás de nós, mandando mensagens para a telinha, e nós vivemos acreditando que a telinha é a verdade, que a telinha é que nos diz como devemos ser. E esquecemos que tem programas, que tem programadores, que tem pessoas que pagam, que sustentam, que organizam. As sombras, as pessoas atrás de nós, são verdadeiramente o móvel
daquilo que nós vemos na telinha, mas nós olhamos as sombras. A telinha é a sombra e não acreditamos em pessoas que vêm dizer que não é assim. Outra verdade é possível. Fiquemos atentos, porque estamos talvez no mundo das sombras. Abraço.